Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma edição de Bora Falar de Branding e de Reputação. Conversando hoje com Mariana Lemos. Ela é a Chief Marketing Officer, famoso CMO, da IBM Brasil. IBM é uma empresa de longa data que eu conheço e que cada vez mais está se reinventando no caminho da inteligência artificial e no do futuro digital. A Mariana vai ter a oportunidade de conversar com a gente, como é que tem sido essa escalada. Recebi aqui, né, uma colinha. A Mariana lidera um time diverso e multidisciplinar na criação de estratégias que gerem demanda e posicionam a IBM de hoje. Uma companhia focada em inteligência artificial para os negócios e nuvem híbrida. Entusiasta de cocriação, se desafia diariamente a colaborar com os líderes da IBM do mercado para identificar novas formas de fazer marketing e experiência do cliente. Estou ansioso aí por essa oportunidade. Em um segundo eu coloco aqui a Mariana, só lembrando para você que o Bora Falar de Branding e Reputação é um projeto acadêmico patrocinado pela Caliber, uma consultoria internacional especializada em gestão da reputação, e que tem como objetivo, como a sua grande ambição, conseguir trazer oportunidade para que mais e mais pessoas interessadas no tema, no ecossistema de gestão de marca como um todo, e todo o grande ecossistema de marca, tem a oportunidade de aprender com quem faz o mercado acontecer, tá bom? Então, dado esse recado, se você já conhece, depois clica aqui, dá o joinha ou compartilha. A gente não tem nenhum objetivo comercial, é um projeto acadêmico. E a gente vai trazer hoje, para nossa grande alegria, essa grande empresa, a IBM Global. Tá bom? Então, em um segundo, eu volto já com Mariana Lemos, a Chief Marketing Officer da IBM Brasil. Até já. Olá, pessoal. Retornamos agora com Mariana Lemos, a CMO da IBM Brasil, essa instituição global, essa instituição que tanto fez e que, acima de tudo, cada vez mais cria pontes também para o seu futuro, o futuro da inovação, da inteligência, do uso da inteligência artificial, mas que, para quem são os mais jovens e não conhecem, né, eu que tenho cabelos brancos, assim, é uma empresa aqui de longa data, sempre teve presente nas grandes inovações de tecnologia da humanidade. Quem nunca, né? Quem nunca escutou, usou um computador IBM ou, acima de tudo, fez algum tipo de curso da IBM ou de algum parceiro da IBM. Mariana, deixa eu encher aqui o peito de ar para dizer seja muito bem-vinda. É uma mega oportunidade, a gente estava conversando antes, é uma mega oportunidade para a gente ter uma empresa tão relevante na história, de novo, da inovação tecnológica como a IBM. Seja muito bem-vindo ao Bora. Obrigada, meu prazer. Admiro muito você, seu trabalho. Então, para mim, para nós da IBM também é um prazer estar aqui com você. Dá aquele quentinho no coração, assim, né? Escutar palavras como essa. Mariana, o nosso público, né, como a gente já conversou antes, nosso público, acima de tudo, é de profissionais que estão fazendo, ou fizeram, ou desejam fazer MBA, e que principalmente entenderam que trabalhar de alguma forma com marketing, com ecossistema, de tudo que gira em torno de gestão de marca, pode ser relevante para a sua carreira. Eu falo isso porque para quem me acompanha aqui já escutou isso algumas vezes. A minha formação, eu sou contador. Mas aí no meio da faculdade, né, eu vim de família pobre e fiz faculdade pública, e no meio da faculdade eu já tinha certeza que eu não queria fazer o que eu estava fazendo, que eu precisava de alguma maneira tomar um outro caminho na vida. E aí eu aprendi um dia, né, eu sempre gostei de livraria, um dia eu entrei numa livraria, vi um livro do Kotler, a gente estava conversando sobre Kotler, né? Eu vi um livro do Kotler e comprei e falei, é isso que eu quero para minha vida. Então, a nossa ambição, né, a ambição positiva, é de conseguir fazer com que pessoas que não conheçam, ou que conheçam de forma superficial, tudo isso que é o nosso encantamento, que é o nosso ofício, entendam, acima de tudo, o que é a arte de gerenciar marcas dentro de um mundo tão incerto e instável como o nosso. Então, dito isso, mais uma vez, seja bem-vinda. A gente sempre começa, Mariana, com a história pessoal, né? A gente adora pessoas.
A gente quer entender todo mundo que passa por aqui um pouquinho assim, né? Quem é a Mariana, onde estudou, já trabalhou antes em alguma empresa, como é que foi a sua escalada, quanto tempo de IBM. Se você pudesse compartilhar isso para a gente começar. Claro, com prazer. Eu vim, né, do interior do estado de São Paulo, de uma cidade chamada Araçatuba, e aí, muito jovem, eu acho que eu devia ter de 15 a 16, eu decidi que eu queria ser relações públicas. Porque eu entendi isso, que justamente o que você está falando, né? Gerenciar marcas, trabalhar com a reputação. Eu falei, eu levo jeito para isso, eu consigo. Então, eu entrei na faculdade com 17 para 18, comecei com 18, saí de lá, vim para São Paulo, sabia que eu não ia mais voltar. Comecei a trabalhar, eu acho que com 18 também. É, e eu já era uma apaixonada, assim, por reputação, eu achava RP pouco mesmo. Eu achava que a gente tinha que expandir e que esse tema de reputação das companhias é um tema que extrapola mesmo as nossas disciplinas, hoje eu tenho certeza, né? Quando a gente fala de marketing, comunicações, isso é um tema de board, isso é um tema, né, de É, alta é. gestão, a gente precisa estar plugado ali na alta gestão para a gente conseguir, de fato, trabalhar. E aí trabalhei em algumas instituições, e me apaixonei pela tecnologia, essa é a verdade. Meu primeiro contato com a tecnologia foi em uma agência de relações públicas. Logo na segunda agência, eu já tive o prazer de trabalhar com a IBM. Uau. E aí eu me apaixonei completamente, né? Eu entrei numa vaga que era uma vaga de projetos especiais. Era a típica vaga onde você consegue entrar em qualquer projeto e exponencializar o resultado daquele projeto, trabalhar a imagem daquele projeto. Então, eu me descobri na IBM podendo acessar pessoas, áreas, e mostrar para os públicos diversos que a IBM era uma empresa incrível. E aí fiquei, acho que mais ou menos um ano naquela vaga. Depois fui promovida para a gestão do time todo de relações públicas. Era um time super diverso em termos de pensamento, de pessoas com vivências diferentes, idades diferentes. E eu era mais jovem ali, uma das mais jovens, se não me engano. E aí já foi, enfim, foi o começo do meu namoro com a IBM. Depois disso, eu fui para o mercado. Trabalhei em outras empresas de tecnologia, aí não em agência, dentro de empresas mesmo. Eu trabalhei na Unisys, depois trabalhei na DXC, e aí recebi esse convite para voltar para a IBM como líder de comunicação para o Brasil. E aí, em menos de um ano, eu fui convidada para assumir Marketing e Comunicações Brasil, e essa é a vaga que eu tô. Essa, né, eu chamo de minha segunda passagem pela IBM, faz 2 anos e meio que estou aqui. E muito feliz, por trabalhar, representar essa marca, né, sobre a qual a gente vai falar hoje. RP, depois projetos especiais, aí depois vai. Nossa, você me fez lembrar aqui a Unisys, também é uma empresa que foi lendária no seu tempo, né? A Digital também tinha outra chamada Digital. E aí você volta para a IBM como líder de comunicação e depois assume toda a área. Uau! E bacana, bacana. E principalmente olhando para você, com certeza você fez toda essa escalada muito jovem, né? Por tudo. Então, mil parabéns. Queria começar com uma curiosidade. É, eu, lá atrás, quando eu conheci a IBM, ela se chamava, era de pessoas engravatadas, sérias, né? Com um computador mainframe, com aquelas salas fechadas. Não, aqui não pode, porque aí tem um computador. Isso parecia assim, um ser de outro planeta, né? Era aquelas salas grandes com computadores mainframes e tal. E ela se chamava, na época, International Business Machines. O nome ainda é esse? Ou foi ressignificado também? O nome é o mesmo, mas a IBM, a marca IBM foi ressignificada, e tem até uma curiosidade, né? Porque antes dela se chamar IBM, ela chamava CTR. é, Ai, eu me esqueci agora, mas é tabulating, né? O T é de tabulating, acho que é computing, tabulating, alguma coisa. A CTR
ela já fazia lá atrás, eu estou falando de, você vê, 117 anos para trás. É, a CTR fazia balanças, ela fazia relógios, ela lançou o que a Precisão, gente. né? Tudo que era ligado à precisão, é isso? Essa era a tecnologia de ponta da época. Então, quando a gente Sim, fala sim. por exemplo, do Olerite, esse era um produto da CTR. E aí, como sempre tem um brasileiro no meio, né? A IBM foi internacionalizada por conta de um brasileiro e ela mudou de nome, ela veio a ser IBM nesse meio do caminho. Então, existiu, né, um brasileiro santista, o nome dele era Valentim Bolsas, que quando a CTR existia e era presidida pelo Thomas Watson, ele decidiu pegar um navio, ir até Nova York, bater ali na porta da IBM e dizer que queria representar a IBM no Brasil. E aí aquela pergunta, né? Mas por que você quer representar? Ué, por que não? E a IBM, a IBM Brasil, né, na época a CTR, foi a primeira sucursal da companhia fora dos Estados Unidos. A partir daí ela se expandiu, né? Então ela abriu em vários outros países e IBM era o nome que a operação do Canadá usava, International Business Machines. E aí o Watson, na época visionário, achou que esse nome era o nome que fazia sentido para um momento de expansão. Nessa época, a IBM se internacionalizou fortemente e abriu operação em vários outros países. Mas quando eu falo que o nome foi ressignificado, é justamente porque International Business Machines, hoje o nosso negócio não é só machines, né? A gente Sim, trabalha sim, sim. com inteligência artificial e nuvem híbrida, né? Então, Sim, sim. hoje você vê, a gente já tem 40 mil casos de uso em 20 indústrias quando o assunto é inteligência artificial. E esse é o carro-chefe hoje, mas nós ainda somos a IBM. Primeiro, assim, história deliciosa, né? Nossa, às vezes a gente joga o anzol assim de uma coisinha e vem uma história maravilhosa como essa. Viva o brasileiro, né? Viva o espírito empreendedor brasileiro que foi lá bater na porta lá dos americanos. É, a gente vai resgatar isso no final, mas só para anotar aqui, qual é o número que você falou agora, no finalzinho, da inteligência artificial, você falou? 40 mil casos de uso em 20 indústrias diferentes. Ah, eu esqueci, depois se a gente puder falar, porque eu acho que um desses, a gente vai falar na frente, é o Watson, né? Que é o case que aparece aí em vários locais. Mas vamos seguir aqui. Queria falar, então, agora entrar no nosso território, né? Eu queria entender um pouquinho quais são os pilares desta, vamos dizer assim, desta nova longeva empresa, né? Quais são os pilares de marca e qual é o propósito da IBM? Você sabe que eu fui buscar, né, para nossa conversa os pilares de É, marca, porque assim, a gente tem vários pilares e eu trabalho com eles no dia a dia, né, para traduzir a marca, mas eu falei, quais serão os pilares do passado? Deixa eu estudar a história dessa marca. E aí me deixou muito encantada ver que os pilares são os mesmos, e eu é vou te mesmo? contar aqui, porque é uma empresa que se mantém sólida aos seus pilares e aos seus propósitos, que justamente estão alinhados à mudança constante. Então, quando a gente fala Caramba! de pilares de marca, a gente tem inclusão, a gente tem um pilar que a gente fala que a gente é local e global. Tem um que eu achei muito curioso que é icônico, então é uma marca icônica, é uma marca flexível e pioneira. Daí, quando você junta tudo isso, dá para ver, né? Fica claro que é uma empresa que está sempre trabalhando para estar à frente do seu tempo, né? É uma marca histórica, são 107 anos no Brasil, desde essa época que eu te falei da internacionalização, mas ela se mantém fiel ao seu propósito. E daí, como propósito, a IBM diz que tem ser o catalisador da mudança, catalisador de mudanças para que o mundo funcione melhor. E daí, quando você traz tudo isso, né, aterriza tudo isso, é sobre criar tecnologias, é sobre fazer pontes usando tecnologia
para que a sociedade funcione de uma maneira melhor, para que a gente tenha eficiência, para que a gente tenha melhores experiências. Se você olha lá atrás, e a gente tem uma propaganda que eu adoro, que é uma máquina de escrever, e aí está escrito: e se tivéssemos parado aqui? Né? Então você vê É. que é uma empresa que está sempre lançando o novo, e aí o pilar pioneirismo, você olha e fala, poxa, é pioneira mesmo, porque se a gente está, né, em 2024 agora e a gente está liderando essa que a gente chama corrida de inteligência artificial para negócios, significa que de fato a gente está sempre reinventando, né, futuros possíveis, reinventando a companhia e inventando futuros possíveis. E é bacana quando eu anotei aqui a frase, né? Catalisador de mudanças para que o mundo funcione melhor, né? O catalisador de mudanças significa agregar, trazer pessoas para pensar junto, né? Catalisar é uma frase bacana. E que bom saber, segunda boa história do dia, hein? Que bom saber sobre isso, né? Não tinha nada de ruim se ela tivesse atualizado seus pilares, mas que interessante perceber que os pilares que fundamentam a organização continuam de pé, né? Bacana Uhum. isso. A IBM do passado, eu estou sempre fazendo esse contraponto só para assim, né? Ela tinha como foco, acima de tudo, pessoas jurídicas. Então, por exemplo, eu trabalhei na Varig, a Varig tinha toda a sua operação de reserva, de gestão de voos, não sei o que, tudo era computador grande. Coisa. Em algum determinado momento, do tempo e espaço, a gente passou a ter os laptops, os computadores pessoais IBM. Hoje a gente caminha, como você falou aí, 40 mil casos de uso de inteligência artificial. O foco hoje é mais pessoa jurídica ou é mais pessoa física, consumidor final? Hoje o foco é B2B, a gente está falando, né, de relacionamento direto com empresas. Mas a IBM não deixa de ter o que a gente chama de uma camada freemium de grande parte do nosso portfólio, que qualquer pessoa física pode acessar pela nuvem. Mas ela teve várias ondas, né? A IBM é uma empresa que pivota. Então, mais ou menos ali, eu acho que foi perto de 2005, quando a gente vendeu os ThinkPads e a nossa unidade de negócios de notebooks para a Lenovo, a gente tinha um pouquinho antes disso comprado uma parte, uma divisão de consultoria da PwC. E aí foi a gente pivotou para um lado B2B, no qual a gente está até hoje, né? Então, hoje, a IBM é uma empresa de tecnologia, a gente tem soluções, produtos de tecnologia e de consultoria também, né? Pouca gente sabe, mas a gente tem uma área de consultoria que faz projetos end-to-end, ajuda clientes a pensar em suas jornadas de transformação digital. A tecnologia entra aí no meio, não só a tecnologia de produtos IBMs, mas a consultoria é uma parte agnóstica, né? Então, a consultoria implementa várias marcas, várias outras marcas de tecnologia, e a tecnologia da IBM hoje, ela é implementada por consultorias diversas do mercado. Então, Que é interessante. legal e o go-to-market de tudo isso, quem vende a tecnologia IBM são outras empresas. Então, a IBM é vendida, é implementada pelo que a gente chama de parceiros, né? Uma rede de ecossistema que implementa a tecnologia IBM, nos clientes finais. Uau. Eu só queria pegar aí, porque quem está nos acompanhando aqui pode ter interesse. Você falou aí, tem uma camada de soluções premium, Premium, né? é isso mesmo. Então, aí só um exemplo, assim, alguém que estiver assistindo a gente, tem algum exemplo que seja útil para aumentar a produtividade, sei lá, de alguém que está já... Claro. Acho que assim, não dá para não falar, e acho que a gente ainda vai falar muito aqui de inteligência artificial, né? Sim, Então, sim. hoje, se você quiser conhecer o potencial da inteligência artificial para negócios da IBM, você consegue fazer testes ali usando o WatsonX.ai da IBM, a gente consegue, eles conseguem, né? O público final, os usuários conseguem acessar os produtos IBM via site, sempre com essa camada freemium na nuvem. Dá para fazer muita coisa legal ali. Daí você falou, eu não é Watson ponto.
A gente tem o Watson X, que hoje é a plataforma da IBM que permite, inclusive, o uso da inteligência artificial generativa. E aí, o WatsonX.ai é a frente de inteligência artificial da IBM para trabalhar em sites, para colocar a inteligência artificial para trabalhar pelo ser humano mesmo. Entendi. Ok. Vamos agora entrar para a tecnologia? Vamos entender um pouquinho dos pilares, do propósito. Antes da gente falar dessa enormidade aqui de casos, 40 mil casos, e do uso intensivo de inteligência artificial, o grande desafio, acima de tudo, de humanizar uma marca de tecnologia, né? Porque a tecnologia está no nosso dia a dia, ela permeia todos os anseios, desejos e necessidades da sociedade. Se a gente fizesse hoje um Maslow, a tecnologia, ela desceu, ela tem que estar no básico, todo mundo quer a tecnologia a seu alcance, né? Mas como é que a gente faz esse mundo de bits e bytes se transformar numa marca humanizada? E principalmente uma marca que tem tanta história, né? Então, acho que a gente tem o desafio de humanizar a tecnologia, enquanto a gente tem o desafio de traduzir hoje o que essa marca centenária traz de valor dentro da tecnologia. São dois desafios em um que a gente, com os quais a gente lida todo dia, né? É, eu acho que na era da inteligência artificial nunca foi tão importante colocar um humano no centro. E acho que Exatamente. traduzir um pouco, né? Por que a inteligência artificial está a serviço do ser humano e por que a gente tem que colocar o ser humano no centro dessa discussão. Então, e aí a beleza de estar nesse momento e trabalhar com marketing e comunicação é que a gente tem as ferramentas, né, para construir essas narrativas e para levar esses conceitos para os públicos, né? E aí, quando a gente fala em humanizar, a gente já está falando do consumidor final mesmo, né? E a IBM, sendo uma empresa B2B, tem realmente o desafio de levar essas mensagens para um público geral. Eu acho que nas frentes de marketing e comunicações que a gente trabalha hoje para humanizar as tecnologias, eu divido bem assim. Em marketing, a gente tem um desafio de conversar com os nossos clientes e levar para os nossos clientes ou para os consumidores finais experiências que façam com que as pessoas entendam que a IA e que as tecnologias estão a serviço do ser humano. E aí eu vou dar um exemplo prático aqui. O Grammy, o último Grammy, tinha um aplicativo, né, pelo qual as pessoas acessavam conteúdo ali sobre o Grammy, e nesse aplicativo você colocava um pouco sobre você, você fazia um breve assessment sobre quais são os seus interesses do Grammy, o que que você busca de informação, o que que você quer mais assistir, e o Watson, inteligência artificial da IBM, ela trazia posts para você colocar nas redes sociais, usando já os quotes dos artistas, ela trazia imagens já pré-aprovadas pelos artistas para você publicar nas redes sociais. Então, eu não sei você, Dário, mas eu hoje assisto TV com o celular na mão. E aí, eu conseguia interagir com o Grammy, ao mesmo tempo que eu conseguia fazer posts nas redes sociais, porque a gente faz hoje tudo ao mesmo tempo. Essa é uma forma de mostrar que a tecnologia está a serviço do ser humano. E aí, quando você traz isso, isso eu acho que é o marketing, né? Trabalhando para você ter uma experiência diferente, mais humanizada. E aí, quando você traz para comms, eu adoro falar sobre os casos de sucesso. Nunca foi tão importante a gente construir casos de sucesso para mostrar que a tecnologia, qual é o impacto que a tecnologia traz para a vida das pessoas, né? Então, quando você fala, por exemplo, de uma tecnologia aplicada a um banco, qual foi o ganho que o cliente desse banco teve, né? Ele não precisou ir numa agência ou ele resolveu um problema que levava dias em poucos segundos. A gente precisa construir essas narrativas e construir também formas de levar para o público as mensagens que mostram o impacto da tecnologia. No fim, o humano está no centro de tudo, você vê? E a gente precisa, de fato, humanizar essa discussão, porque não é nós contra eles,
é a IA e a tecnologia ampliando o potencial do ser humano e ajudando a gente nas tarefas diárias, seja no trabalho ou no dia a dia, né? Você sabe que eu adoro quando você fala dessa forma de humanizar o humano no centro de tudo, né? Porque eu acho que de uma hora para outra, acho que tem um ano, algo assim, a gente deu uma acelerada como sociedade global, a gente deu uma acelerada na expectativa e no falar sobre a inteligência artificial e vai fazer isso, vai mudar aquilo, não vai ter emprego, vai fazer não sei o quê. Mas no final, como você disse, né, não somos nós contra eles, né? Eu penso, eu moro no Rio, né? Eu penso assim, né? Num sábado de sol na praia, ou num domingo andando no Ibirapuera, ou indo assistir um futebol, né? Aonde isso vai mudar? E lógico que tem imensos ganhos, mas entendeu? Assim, mas trazer para a vida das pessoas, para o tratamento oncológico, sei lá, de uma senhora, para fazer alguém que tem uma deficiência cognitiva aprender melhor, ou resolver um problema complexo. Então, assim, eu acho que eu adoro quando você fala dessa forma, porque, assim, acima de tudo, ela é um meio e ela vem para ajudar a que sejamos, né, como estou só olhando aqui a cola, para que o mundo funcione melhor. É isso mesmo. Para que o mundo funcione melhor. Para que o sinal de trânsito não dê abra quando tem que fechar, para que o carro entenda que ali tem um risco, tem que parar, para não sei o quê, para que o avião seja mais seguro, acima de tudo para fazer com que o mundo funcione melhor. É isso mesmo. E aí, eu estou olhando aqui a minha cola, né? Como é que isso só que eu estou só repensando aqui a melhor maneira de falar. Só que assim, como a gente está nesse momento com uma overexposição, todo mundo falando sobre isso, acaba que as percepções ficam, pô, se todo mundo está falando, todo mundo está fazendo, não tem diferencial nenhum. Isso a gente já viu em vários outros segmentos. Todo mundo está falando de emagrecimento, esse, aquele outro remédio me parece igual. Está todo mundo falando de que tem uma experiência 5 estrelas nessa aviação. Então, assim, nesse momento a gente tem uma super, hiper exposição da questão de todo mundo na corrida do ouro, né? Acho que tem essa expressão, parece a corrida do ouro do Velho Oeste. Qual a estratégia de vocês para se diferenciar nesse tema? Você vê o tamanho do desafio, né? Com toda oportunidade vem os desafios, né? É. Eu brinco que depois de especialista em saúde, vacina, né, que a gente passou aí recentemente por uma pandemia e todo mundo tinha uma opinião super crítica, a respeito desses temas. Agora a gente chegou no momento em que todo mundo virou especialista em inteligência artificial. Virou Então, conversa de bar. Virou conversa de virou bar. em todos os lugares, né? Como é que pode um tema estar na mesa do bar e dentro da sala de reunião, né? É. E é justamente nesse meio, do caminho que a gente define as estratégias para se diferenciar, né? Porque uma coisa é a gente falar de IA de uso massivo. E aí, esse boom da inteligência artificial generativa fez a gente começar a abordar a IA como um tema mais amplo. Por quê? A IA generativa não resolve tudo, a IA também não resolve tudo, e às vezes um problema de negócio ele precisa ser resolvido com automação. Mas a gente começar a conversar com esses temas faz com que pouco a pouco a gente tenha um pouco mais de conhecimento sobre eles. Daí, quando a gente fala em IA generativa, então uma coisa é a gente usar a IA generativa massiva, o Dário e a Mariana usando a IA para sumarizar essa conversa que a gente está tendo aqui, e trazer os principais highlights. Legal. Ou a gente usando a IA para melhorar um post nosso do LinkedIn, ou até para criar uma imagem diferente, ou melhorar uma imagem. Isso aí tá todo mundo fazendo. Isso aí é IA de uso massivo. Mas quando a gente fala de negócios, a conversa é outra. E aí a inteligência artificial, ela merece um olhar muito mais crítico.
Então, hoje, a IBM trabalha com o que a gente chama de inteligência artificial para negócios. Já faz mais ou menos 10 anos que a gente trabalha com inteligência artificial no Brasil. Agora a gente ampliou essa discussão para a IA generativa, né? Já vínhamos caminhando para isso. Mas aí a gente, para dividir assim em três, e eu estou sendo super simplista, né? Para dividir em três as formas com as quais a gente trabalha com inteligência artificial. Primeiro, a gente tem a frente de dados. Então, não existe IA sem dados. A inteligência artificial tem que beber de alguma fonte, tem que ser uma fonte fidedigna, organizada. Já já a gente vai entrar um pouco mais nesse tema, e aí eu vou falar sobre IA no marketing. A gente precisa organizar Perfeito. nossos dados. Essa é a primeira frente, a frente de dados. Depois, quando a gente entra no que a gente fala de IA mesmo, né, é a inteligência artificial trabalhando para que esses dados sirvam para alguma coisa. Então, a IA resolvendo problemas. Dentro desse campo de IA, a gente trabalha com modelos, e aí a conversa fica bem mais interessante, porque quando a gente fala em modelos de inteligência artificial, um dos nossos parceiros globais, que é a Hugging Face, que é um pool de modelos, digamos assim, tem disponível ali 300, mais de 350 mil modelos. Então, você Uau. pensa, quando a gente fala em IA para negócios, você precisa pensar em criar um modelo ou adotar um modelo. Pensa que tem mais de 350 mil possibilidades para você adotar um modelo, a conversa vai ficando bem mais robusta, né? E aí, a terceira frente, que para mim é a mais importante e na qual a gente mais se diferencia, é o que a gente chama de pilar de governança. E aqui a gente está falando de marca, né? De reputação, de imagem das companhias. Quando a gente fala de IA para negócios, sem o pilar de governança, a IA não pode acontecer, porque você imagina uma IA que não é explicável, uma IA que puxa informações que não são verificadas, você não sabe da onde ela está puxando aquela informação e se aquilo é correto ou não. Ou uma IA que caminha para vieses, né? E a gente quer Sim. fugir justamente de vieses, né? Porque a IA também é um reflexo da sociedade, então a IA precisa ser livre do que a gente chama de bias, vieses, ou uma IA que é sugestionável, né? Dentro desse pilar de governança, a gente trabalha a inteligência artificial para que ela não seja sugestionável. Isso significa que se você continuar perguntando e for induzindo ela a uma resposta para a qual você quer, ela não vai te dar, porque justamente ela está puxando uma fonte de informação fidedigna, ela é uma IA segura, ela é uma IA confiável, ela é uma IA explicável. Então, Uau. o pilar da governança hoje, para a gente da IBM, é o pilar no qual as empresas têm que apostar e é onde a IA se diferencia, porque hoje a IA, e a gente da IBM trabalha com esse conceito de IA aberta, IA multimodelo, cada IA trabalhando para uma finalidade, então a IA que me serve no marketing não é a IA que vai servir a parte jurídica da companhia, ou uma parte de RH, ou então a parte de vendas, logística. A gente está trabalhando com multimodelos. Esses Porque modelos parte de, precisam, de alguma porque, maneira. Hã? desculpa, porque parte de mapas mentais de modelos diferentes. O marketing tem um mapa mental muito diferente de jurídico, por É aí vai, isso. não é isso? É Ah, isso. E tudo isso tem que ser, de alguma maneira, governado, né? E esse é o sim, diferencial, é a governança. entendi. Uau! Para você que esteja acompanhando a gente aqui no Bora, além de falar de gestão de marketing, está tendo uma aula de tecnologia também. Então, hoje é o famoso dois em um, hein? Estamos tendo duas aulas em um, hein? E como é que você vê? Eu acho que agora é o gancho do que quando você respondeu ainda há pouco, né? Daqui a pouco a gente vai falar. Como é que a gente pode criar campanhas de marketing mais eficazes a partir do uso da inteligência artificial? Dá uma dica aí para gente. Tem, lógico, como você falou ainda há pouco, né? Tem os clássicos, né? Como aumentar o engajamento do meu post, né? Mas me fala aí, já que você sempre está botando em outro patamar, em outro nível, como é que você vê aí a utilização da inteligência no nosso ofício? Olha, a gente está estudando, quando eu falo a gente, é a gente IBM, né? A gente está estudando muito a IA aplicada ao marketing agora, e eu me sinto muito feliz
por estar nesse momento, estar no marketing e ver a IBM apostando em inteligência artificial para o mercado de marketing. Mas quando eu olho, eu falo, nossa, a gente ainda não chegou no potencial da IA no marketing, quer dizer que tem muito mais coisa por vir. Então, pensando na aplicação de campanhas, assim, tudo começa com uma inteligência artificial robusta aplicada ao CRM ou ao sistema de vendas, né? Se a gente está falando de campanha, a gente tem que conhecer nosso cliente. Então, hoje, usando IA, a gente já consegue entender quais clientes estão em quais momentos do funil de vendas, progredindo oportunidades em quais produtos, dividir esses clientes em personas e aí fazer uma campanha bem focada nesses públicos, né? Uma campanha que converse na língua daquela persona, isso já é possível fazer. E aí, se você traz para outras aplicações, né, criar as narrativas para cada uma dessas personas, ou criar imagens, é possível já trabalhar com testes A/B, usando inteligência artificial para trazer insights do que funciona melhor para cada público. Mas a gente sabe que a campanha por si só, ela não, a campanha ela tem que ser um dos toques, né, do marketing dentro do funil de vendas, dentro da progressão da oportunidade, né, da jornada do cliente. Então, quando a gente pensa nas possíveis aplicações da IA do marketing, eu tenho até provocações, né, para os meus amigos marqueteiros e quero que a gente pense junto, porque a gente estava falando de modelos, né? E justamente o modelo que funciona para o marketing não é o mesmo modelo que funciona para as outras disciplinas. E daí vamos pensar que, por exemplo, eu quero que a minha IA no marketing seja tão especialista na marca quanto eu sou, que ela saiba as nuances da minha marca, que ela saiba as narrativas da minha marca, que ela leve em consideração todos os dados. Imagina uma IA que sabe os dados que eu trouxe aqui para você, então, que sabe qual foi a jornada de propagandas de campanhas da IBM ao longo desses 107 anos no Brasil, 113 anos no mundo. Essa é uma IA especialista na minha marca, e com base nesses dados, com base nos dados dos meus clientes e dos meus targets, ela vai conseguir me gerar muitos insights para tirar o meu potencial, né, criativo, para me ajudar nas tarefas do dia a dia. Então, quando eu olho para o que a gente tem hoje, e aí a gente entra em personalização, né? Eu brinco que quando a gente faz campanha, hoje a gente faz campanhas personalizadas, com base nas personas, é, mas aí a gente muda, né? Dário, você vai receber seu e-mail e vai estar escrito Dário. Eu vou receber meu e-mail e vai estar escrito Mariana. Até numa experiência, né, no celular, a gente consegue personalizar desse jeito. Mas a gente está caminhando para o que a gente chama de hiperpersonalização, que é o Dário que mora no Rio, que gosta de futebol, que come aos domingos na padaria X. Imagina uma IA que conhece o seu comportamento, que acessa o seu comportamento e que consegue te sugerir, ou me sugerir, né, campanhas com base, na sua individualidade. A gente está caminhando para o que a gente chama de hiperpersonalização. É claro que no B2C isso é muito mais tangível que no B2B, mas a gente está caminhando para usar a IA para isso. Agora, pensa numa IA que conhece LGPD, por exemplo, uma IA que é especialista na legislação do varejo, e aí ela te ajuda a construir uma campanha factível, focada naquele público, uma narrativa que tenha total fit com aquele seu porta-voz. Então, assim, o potencial é gigante, e a gente está começando a explorar esse caminho. Eu fiquei pensando aqui, né, dentro da sua explicação, que, por exemplo, talvez a IA, é só um pensamento, talvez a IA demore um tempo para entender o meu gosto, mas se você acoplar uma camada de que são os meus dados financeiros, ela sabe exatamente em que padaria eu vou, pegando o teu exemplo, né? Se eu vou ao cinema, se eu não vou ao cinema, em que restaurante eu vou, e aí o céu é o limite, né? Se a gente acoplar essa nova camadas de informação, né? Nossa, É o isso céu é o mesmo. limite. Mas aí você tem que pensar, quando eu trouxe a LGPD,
E LGPD é como se fosse a religião do marketing dentro das companhias, né? O que você pode, o que você não pode fazer com os dados Uhum. daqueles clientes. Você pensa que você tem que construir o seu banco de dados. Aí, quando a gente volta para dados, IA e governança, por isso que eu acho e eu acredito piamente que o marketing tem que construir ou adotar o modelo dele, porque daí vai ter os dados dele, com o uso que ele faz, porque os dados são muito críticos, né? São sensíveis e a gente precisa garantir a segurança da informação, cliente no primeiro lugar. Então, é um caminho bem aberto em termos de oportunidade, mas também é muito crítico que a gente trabalhe com IA de um jeito seguro, confiável. Mas só para. Se eu. Porque talvez a gente chegue num momento, e eu não estou falando da IBM, estou falando da ciência do marketing, do nosso ofício, né? Talvez chegue num momento que talvez você diga assim, ó, se você consentir em ceder os seus dados, que aí está coberto no LGPD, né? E ela fez o sinal ali de positivo. Se eu consentir em ceder os meus dados, eu vou conseguir ser muito mais assertivo na campanha, na oferta que eu vou fazer. E aí vai ser um trade-off. Talvez para a companhia aérea, porque me interessa isso, ela vai fazer, porque ela vai saber de onde eu parto, para onde eu vou, e já vai oferecer um pacote completo, e talvez É, para, sei lá, pra uma outra empresa não queira ceder. Então, essa hiperpersonalização pode passar, inclusive, pelo interesse do consumidor final. Se me interessa ceder para fulano, eu farei porque ele vai me devolver ofertas melhores, tá certo? totalmente certo. E aí a gente já entraria no tema, né? E aí, assim, é dar pano para manga, né? Porque a gente entra no tema de monetização de dados, né? Eu, Mariana, quero monetizar meus dados, eu quero É, ganhar verdade. dinheiro, né, vendendo as minhas preferências, É ajudando verdade. as companhias a trabalharem. Por isso que eu digo, é o comecinho da conversa, assim, tem muita coisa para aparecer de legal nesse tema aí de IA no marketing. Então, só um minuto, Mariana. Se você que está acompanhando a gente aqui no Bora, né, a gente sempre fala sobre isso. A gente tem a oportunidade, acima de tudo, de trazer pessoas, cabeças pensantes, que fazem o nosso universo do ecossistema de gestão de marca acontecer. Então, a cada episódio, a gente tem, a cada conversa, a cada episódio, a gente tem a oportunidade de pegar uma faceta diferente de um profissional e expandir. Hoje a conversa está super, hiper, mega, blaster, rica com a Mariana, no sentido que ela está trazendo para a gente, acima de tudo, uma visão da utilização para o bem do uso da inteligência artificial e como isso, de alguma maneira, modifica ou mais do que modifica, evoluciona, traz evolução para a nossa atividade. Então, se você por acaso perdeu o que a Mariana falou nos últimos 5 segundos, porque você foi abduzido por alguma conversa paralela, minha melhor recomendação é dá um voltar aí, volta 5 minutos, escuta tudo que ela falou. Isso define, redefine, faz a evolução da nossa atividade. Então, o famoso hashtag, fica a dica. Se você perdeu o que a Mariana falou, volta 5 minutos, porque o que ela falou aqui é o que tem de melhor em termos de entendimento de como a tecnologia potencializa a nossa atividade. Bom, dito isso, Mariana, vamos, estou adorando a conversa. Acho até que em algum momento a gente podia fazer a conversa dois, hein? É, eu queria falar contigo, dentro dos nossos preparativos, vocês falaram que vocês queriam falar duas ações que vocês estão fazendo com o uso da inteligência artificial. Primeiro, a ação do US Open. Conta pra gente, por favor. US Open, né, que é o torneio de tênis que está chegando. Acho que agora, no comecinho de setembro, a gente vai ter US Open de novo. Muitos dos nossos clientes são super fãs de tênis. Eu confesso que eu não era tão fã, não, mas eu fiquei fã depois que eu percebi, como é que a gente vinha usando a nossa tecnologia para melhorar a experiência dos torcedores. E aí tem duas coisas que a gente adora falar, até porque isso está ongoing, né? Está em curso. O US Open hoje acontece lá em Nova York, né? A gente vai ter alguns jogos lá em Nova York.
e a gente leva alguns clientes, a IBM convida clientes super fãs de tênis do mundo inteiro para estarem lá assistindo a experiência ao vivo. E aí, na verdade, todo mundo pode lidar com uma das frentes com a qual a gente trabalhou em inteligência artificial, que foi prever resultados do US Open. Daí você fala, legal, inteligência artificial está prevendo resultados do US Open. Mas assim, isso não é nada óbvio, né? Para prever os resultados, o Watson, nossa inteligência artificial, estudou mais de 254 partidas, foram mais de 125 mil pontos de tênis, e aí 128 mulheres e 128 homens que estavam participando ali do torneio foram estudados, e aí quando a gente entra em cada um deles, a gente vê que a maneira como o jogador faz a tacada, o peso, a altura, o tempo de carreira que ele tinha, várias nuances de cada jogador foram levadas em consideração para o Watson começar a trabalhar. E aí tem um número, 2.700.000 dados foram estudados para que a gente pudesse prever os resultados das partidas. E aí, o ano passado, a gente previu que o Alcaraz ia ser o campeão do US Open, previmos corretamente. Esse ano, de novo, a gente vai fazer, né, nossas apostas. E aí, o cliente que está lá, a pessoa que está lá ao vivo, dentro do espaço da IBM no US Open, consegue ouvir o Watson narrando a partida. Então, você imagina como essa experiência fica rica, né? Se você está ali num espaço vendo o jogo ao vivo e tendo a inteligência artificial te trazendo detalhes sobre como cada jogador se movimentou ali ao longo do jogo. Aí, é claro que, enfim, a gente não tem um caso público, mas imagina isso, você que eu já percebi que gosta de futebol, aplicado ao futebol, né? Se você está ali no estádio, imagina a inteligência artificial te trazendo insights sobre o jogo ao vivo. Você, acho que há pouco tempo agora na nossa conversa falou, né? Como é que seria, como é que a IA impacta meu dia a dia? Imagina isso, né? A inteligência artificial ajudando a sua experiência no esporte ser mais legal. Por isso que a gente adora falar desse caso do US Open, porque tangibiliza, né? A gente falou de humanizar, e é isso, a tecnologia trazendo uma experiência diferente para o humano, uma experiência mais rica, né? Que soma já em alguma coisa que ele adora ou que ele precisa fazer, enfim. Vou dar um exemplo agora que vai acabar a conversa ficando datada no bom sentido, né? A gente está numa segunda-feira do mês de julho e o Brasil foi eliminado da Copa América no sábado. E aí estava no jornal que o goleiro do Uruguai, na garrafa de água dele, tinha o número de todos os jogadores do Brasil e tinha lá se era left or right. Então, assim, não sei se usaram a inteligência artificial, mas ele já tinha um mapeamento, e aí, pelo número da camisa, ele vinha, não, então vai bater o 21, ele pegava a garrafa para beber água, o 21 é left, eu tenho que, ele toca mais, bate mais no canto esquerdo, e é para lá que eu tenho que, pelo menos, preparar o meu corpo. Lógico que ele pode inverter, mas então, assim, isso vai. Imagina que agora nas Olimpíadas como um todo, né? Isso vai acontecer muito, natação, atletismo e por aí vai, as pessoas vão pegar o retrospecto de todas as coisas. Só que aí volta aquela tua conversa no início, mas sempre terá o fator do humano, né? Pode ser que num dia esteja ruim para mim, pode ser que num dia seja o seu dia de É. superação. Sempre vai ter o humano surpreendendo, né? Sempre nada muda o fato de você poder receber uma ligação antes de E entrar em ficar, campo. e ficar Isso feliz ou mudar. triste, e isso mudar toda sua preparação de quatro É. anos. Ou seja, de novo, né? O humano sempre no centro. É. E aí você falou o outro que, nossa, isso aqui é mais denso, hein? Pioneirismo e computação quântica. Esse é um tema sobre o qual a gente vem falando para profissionais de marketing, né? Hoje o buzz do momento é IA, mas a gente caminha para o que a gente chama de era da computação quântica. E aí, sem entrar
em termos técnicos, até porque eu não sou uma expert, enquanto a gente tem um Claro, monte de claro. cientistas que trabalham com isso, né? Mas a computação quântica, ela é como se fosse uma reinvenção da computação, porque quando a gente fala no que a gente tem disponível hoje, que é a computação clássica, ela é binária. Então, ela trabalha com zero ou com um, e essas são as possibilidades, né? Você faz um match, né, binário, e essas são as possibilidades. Mas quando a gente traz para a computação quântica, é como se você pudesse trabalhar com zero e um ao mesmo tempo. Não é como se você pudesse, você pode. Uhum. Isso exponencializa tudo. Isso multiplica por números incontáveis as possibilidades de resolução de problemas. Então, pensa, a gente passou por uma pandemia recentemente, né? Se a gente passa por uma próxima pandemia, ou então para problemas que já existem, né? A gente está enfrentando aí vários problemas ambientais, aquecimento global, como é que a gente pode pensar que a computação quântica vai ajudar a gente a resolver esses problemas, né? Problemas logísticos, a ideia é a gente exponencializar a capacidade computacional, e aí a gente nem imagina o que vai ser possível fazer, o que vai ser possível resolver, mas a IBM ela tem muita responsabilidade para tratar desse tema, e em 2016 ela já lançou a computação quântica disponível via nuvem. Claro que não para todo mundo, não para todas as empresas, mas hoje a gente já tem, por exemplo, o que a gente chama de Key Network, que é uma rede, já são 270 instituições que fazem parte dessa rede, inclusive temos duas brasileiras, dois casos públicos brasileiros, o Itaú e o Bradesco, que fazem parte, e esse grupo de instituições, eles discutem as possibilidades de resolução de problemas com a computação quântica, aprendem uns com os outros e vão pensando quando essa computação estiver disponível, né, para uso massivo ou empresarial, quais os problemas que a gente vai conseguir resolver e como é que a gente vai se preparar para essa era também, porque, e aí dando o último spoiler, né, na era da computação quântica, a segurança da informação vai ser o assunto mais discutido, porque a computação quântica, ela permite as empresas, ou as pessoas, os hackers, decodificarem as criptografias. Então, segurança da informação vai ser um tema super crítico na era da computação quântica. Admirável mundo novo, né? Tem hora que é maravilhoso, tem hora que dá um medinho, assim, como é que vai ser isso, essa questão aí de dados. Mas, de novo, né, conhecendo a IBM, eu sei que ela fará o melhor papel. Mariana, você não, você acabou falando um pouco, eu só queria voltar num tema, estou fugindo aqui do nosso roteiro, mas é do bem, que é o Watson, né? Por exemplo, eu estava no Web Summit, assisti palestra lá da IBM, né? E aí o Watson, eu me lembro da palestra, uma pessoa que apresentou, por exemplo, uma empresa de energia, a otimização em termos de atendimento ao cliente, né? Porque uma concessionária, como aconteceu em São Paulo, pode ter imprevistos de energia e isso ajuda de alguma maneira a você reconfigurar a rede, a prestar melhor atendimento. Mas eu queria ficar no caso da saúde pública, né? O Watson é conhecido porque ele tem na sua base, por exemplo, uma pessoa que tiver câncer, ele tem não sei quantos mil papers acadêmicos sobre câncer, e ele vai conseguir comparar o seu quadro clínico, vai ler todos os papers, vai ver qual que faz sentido e vai te trazer, né? Assim, eu acho isso fantástico, ou seja, não é nenhuma pergunta, acima de tudo, assim, eu acho isso fantástico, assim, trazendo para a saúde pública, trazendo para o bem-estar dos humanos, voltando à questão dos humanos. Hoje, Dário, você lembra que eu te falei que a gente pivota e que a IBM Sim, está sim, sim, mudando sim. todo? A gente tinha essa divisão que, se não me engano, chamava Watson Oncology. Hoje, a gente não trabalha mais com essa frente para a saúde. Não significa que a gente não atenda clientes do mercado da saúde. A gente sim atende, tem inclusive casos públicos de aplicação de tecnologias da IBM
para o mercado da saúde, eficiência em todos os níveis, para todos os públicos ali dentro, mas a gente não tem mais a divisão que a gente chamava de, e essa acho que é a qual você está se referindo, que se chamava Watson Oncology. Mas no Web Summit, você falou que a gente tinha dois temas, esse e o de energia. E o de Sim. energia, eu estava lá também, se eu não me engano, era da Equatorial. E o Isso, caso, e a isso. parte mais legal da Equatorial, para além, né, de você poder usar IA para melhorar a eficiência da operação em si, mas para os clientes da Equatorial, a inteligência artificial atende com sotaque. E isso muda tudo, porque você pensa que você está lá no Nordeste e a inteligência artificial fala seu sotaque, ou você está no Sul e ela fala seu sotaque, a empatia Sim, gerada sim, ali no sim. primeiro impacto, o primeiro contato já é diferente. Então, são vários usos possíveis mesmo. Sem entrar em detalhes, você sabe que a Equatorial é um cliente da consultoria de reputação da Caribe, e esse é um issue, né? Era um issue, né? Assim, eu estou no Sul e atende uma pessoa que não tem o meu sotaque, então me parece que é alguém que é terceirizado, e isso diminuiu na medida em que se implementou o uso da inteligência artificial. O golaço, golaço. É um Ótimo belíssimo saber exemplo. o outro lado da história, muito bom. É um belíssimo exemplo. Porque, de novo, ninguém acorda, ninguém acorda motivado. Hoje eu vou ligar para minha empresa de energia, né? Você só liga no momento em que você está em pânico porque parou a sua operação, ou você está em casa e está fragilizado, ou sei lá, tem algum problema. E aí, pelo menos você perceber que é alguém que está próximo e que entende do seu problema é muito melhor do que você pegar alguém que, sei lá, é uma central de atendimento que estou medindo as palavras para depois não ser cancelado, né? Que veio da Índia, que é uma pessoa lá de não sei aonde que não te conhece, né? Então, É, eu o não acho fit que isso é cultural bem é legal. importante. O É. fit cultural é importante. Mariana, eu ficaria horas aqui, mas a gente tem o tempo aqui da conversa e, acima de tudo, também você te respeita aí o seu tempo. Não vai embora não, mas eu queria te agradecer, queria saber e queria te fazer uma pergunta. Primeiro, te agradecer por você trazer esse olhar, essa discussão toda, né, sobre o uso eficiente da tecnologia para fazer um mundo melhor, como a IBM foi, e está cada vez mais preparada, foi que eu digo do passado, hoje no nosso presente e, acima de tudo, apontando para o futuro, cada vez mais. Eu queria terminar com você com uma outra coisa que é meio que padrão nosso, que é assim, de novo, né, nessa escalada que eu fiz e que tem a ver aí com a sua escalada, saindo lá de RP para ser marketing, que recomendação você dá para uma pessoa de 25, 30 anos que quer fazer uma carreira dentro desse nosso ofício, principalmente nesse mundo em constante transformação? Que sugestão, que recomendação você compartilha aí com quem está assistindo a gente? Você sabe que eu estou começando a estudar um pouco dessa quebra de barreiras entre funções. E já existem algumas empresas, algumas consultorias que trabalham nessa frente de habilidades. Então, o conselho que eu dou, e você vê, né? Algumas pessoas já que hoje estão começando a fazer colegial, estudar, não vão fazer faculdade, mas gostariam de trabalhar dentro do marketing ou de uma área correlata. O que eu diria é: entenda quais são as suas habilidades. Mais do que focar numa disciplina para trabalhar, no que você é bom, no que você é boa e quais são os gaps que você tem para cumprir determinada função ou para trabalhar em determinada área. Então, hoje, por exemplo, a gente, a gente tem essa impressão até hoje, né, de que o marketing é uma área que trabalha muita criatividade, mas o que a gente tem que lidar em termos de processo, em termos de dados, o tanto de informação que a gente precisa processar dentro do marketing, hoje eu olho muito mais como uma área de dados e processos do que uma área criativa. É claro que vai ter a parte da campanha, mas tudo isso não existe sem dados.
Então, quais habilidades você tem? Se você vai trabalhar com marketing como ele é hoje, você tem habilidades de análise de dados? Ou você tem habilidades relacionais e traria para perto pessoas que estão mais preparadas para lidar com dados? Acho que é entender o que você tem, o que falta e como é que você vai compor esse todo para você fazer parte de uma determinada disciplina. Mas também, hoje em dia, eu olho as barreiras entre as áreas e a IBM é um mundo, né? Eu olho todas as áreas e falo, gente, com as habilidades das pessoas de marketing, as pessoas do meu time poderiam desempenhar tantas outras funções e vice-versa. Várias outras pessoas poderiam vir para o marketing. Eu acho que é um pouco entender no que a Entendi. gente é bom e o que daria para fazer, sabe? Entendi. Espero que você tenha, quem está acompanhando a gente, espero que você tenha pego as dicas da Mariana. E o que eu sempre acrescento, acima de tudo, é acho que uma coisa que alavanca as pessoas é a curiosidade, a vontade de aprender, de ter experiências diversas, né? A gente está num mundo em que ele é amplo, então você precisa ter experiências diversas, experiências culturais, sociais, por exemplo, de entendimento de diferentes contextos. Precisa muito, como a Mariana disse, saber trabalhar com dados. Eu acho que no Brasil, e eu não estou falando, eu acho, acima de tudo, os relatórios demonstram, né, que a gente tem uma aceleração do uso de dados em prol do marketing, mas a gente ainda uma dificuldade das áreas de comunicação de usarem os dados de uma forma a proteger o seu capital reputacional, alinhamento de discurso e tudo mais. Eu acho que a gente ainda pode dar alguns passos nessa utilização eficiente de dados. Mari, não vai embora não. Queria te agradecer. Se você quiser se despedir, eu quero te agradecer imensamente por toda essa oportunidade, né, de a gente estar aqui junto de novo, né, de uma jovem representante de uma longeva organização, trazendo todo esse olhar, esse frescor que como a empresa aponta para o futuro. Adorei, adorei, muito obrigada e espero que a gente faça muitos outros papos aqui. Tá bom. Fica aí, não vai embora, não. Pessoal, para você que acompanhou até agora o Bora, se você curtiu, clica aqui embaixo, dá o seu joinha. Acima de tudo, compartilha com quem você entender. Como eu sempre digo, o Bora Falar de Branding de Reputação é um projeto acadêmico que não tem finalidade nenhuma comercial. A nossa finalidade, a nossa ambição do bem é conseguir fazer com que o conhecimento disso que é tão relevante, tão caro para a gente, ter o conhecimento de fazer marcas melhores para um Brasil melhor, para um crescimento do nosso país. Esse é o nosso grande objetivo, tá bom? Então a gente se despede aqui. Até a próxima. Um grande abraço para todos.